Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, estamos aqui reunidos para iniciar mais uma conversa fraterna. Bom dia, Regina, querida amiga, seu José Reginaldo, Dona Conceição, sejam bem-vindos. Estava acabando de falar que hoje é dia 26 de fevereiro de 2025, estamos iniciando mais um dia e mais uma conversa fraterna. O capítulo de hoje do livro Palavras de Vida Eterna é o de número 49, que tem como título Caridade e Riqueza. Não sei se vocês acompanharam, mas eu acho que sim. Os capítulos anteriores nós falávamos sobre o dinheiro. Dinheiro e atitude, a importância do dinheiro em nossas vidas. E agora a gente vai falar sobre caridade e riqueza, que está completamente relacionado a essa questão monetária, obviamente. A mensagem é de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras. E a mensagem de Emmanuel. Se acreditas que apenas o ouro é base correntia da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, ei-lo a espalhar os bens imarcessíveis do Espírito. Fez luzir a estrela da humanidade, da humildade à frente dos poderosos. Acentuou a alegria nas bodas singelas de Caná. Ensinou aos discípulos a verdade sem afetação. Deu assistência aos enfermos. Forneceu coragem aos desalentados. Ministrou consolação aos aflitos. Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena, acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu, envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas, cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro, endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com grande gentileza e bondade aqueles que te procuram. Não aguardes sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Não aguarde sobras na bolsa, gente, para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Linda mensagem hoje enviada por Emmanuel para nos lembrar que nós não precisamos de dinheiro, de poderes financeiros, materiais para promover o bem, para entrarmos na lide, no rol daqueles que estão tentando construir um mundo melhor. Nós temos muito para dar. Ninguém é tão pobre que não tenha nada a receber e nem tão rico que não necessite de absolutamente nada dos outros, porque nós vivemos em sociedade. Nós vivemos numa cadeia que nos ajuda, que nos compele, aliás, a marcharmos juntos em comunhão todos. Então a sociedade saudável gera ambiente saudável. Uma sociedade doente
injustiçada, desigual, acaba trazendo consequências para todas aquelas pessoas que compõem aquela sociedade, direto ou indiretamente, mas vai trazer consequências nocivas, dolorosas. Então Jesus aqui, Emmanuel aqui com muita propriedade, ele fala sobre momentos da sua própria história, da história de Jesus, em que Jesus foi útil levantando os caídos, acolhendo os equivocados, fazendo com que os outros percebessem à sua volta o quanto é importante esse acolhimento, esse reconhecimento. Ele fala aqui, descerrando o próprio coração, ele ao espalhar bem. Ele fez luzir a estrela da humildade à frente de poderosos. Quando ele vem ao mundo na manjedoura, ele não nasce num palácio, ele vem de um carpinteiro e uma dona de casa, duas pessoas comuns daquela sociedade judaica. Ele assentou alegria nas bodas de Caná. Ele faz o primeiro milagre, entre aspas, essa palavra que a gente tem resistência, né? Porque não é exatamente milagre. Milagre não existe, o que existe são fenômenos que nós desconhecemos, cuja manipulação ainda não é do nosso conhecimento. Então a gente fala que é sobrenatural quando não é natural, desconhecido. Mas vamos lembrar do milagre de Caná, das bodas de Caná, quando Maria pede a Jesus, o vinho está acabando no auge da festa de casamento, das bodas. Isso para aquele povo era uma vergonha, ia ficar manchado o casamento daquele casal, daquela família, né? E aí Jesus vai lá e transforma a água em vinho. E ele traz o conforto e o amor, e prevalece a harmonia com aquela conduta de Jesus. Mais adiante ele fala, assentou a alegria nas bodas de Caná, ensinou aos discípulos a verdade sem afetação. Ele não ficou irritado, ele não ficou afetado com vaidades, porque ele era melhor e conhecia muito mais, ele era o mestre. Sempre com humildade ele ensinou. Ele deu assistência aos enfermos, não passou um enfermo por ele que não tenha recebido algum tipo de fármaco espiritual e emocional para poder alentar o seu coração. Forneceu coragem aos desalentados, ministrou consolação aos aflitos, acendeu súbita claridade no ânimo, imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Vocês conhecem essa história de Madalena? Madalena está contada essa história no livro Boa Nova, em que Madalena vai procurar Jesus, sabendo que ele está pelas imediações de onde ela residia. Então ela atravessa o mar da Galileia, vai atrás de Jesus para saber, ele está esperando ela na casa de Simão, na choupana de Simão, e ela tem uma conversa com ele durante a madrugada, e ela diz para ele coisas, e ele acalenta seu coração, abre seus olhos para outros horizontes. Quando ela diz para Jesus que ela gostaria muito de ser mãe, e ela não podia ser mãe, ela tinha um problema de saúde, um problema orgânico que não permitia a fecundação. Aí Jesus diz para ela, Maria, com tanto amor em seu coração, há tantos órfãos pelo mundo, vai ser mãe dos órfãos. Por que você tem que gerar um filho para ser mãe? A gente pode ser mãe, pode ser pai de quem a gente quiser. E Maria abre os seus olhos, seus horizontes e vira uma grande discípula do Mestre. Ele fala sobre Zaqueu, acender claridade no ânimo de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, era um homem mal visto pela sociedade judaica. E Jesus diz na frente de todos, Zaqueu, prepare a ceia. Hoje eu jantarei em sua casa. Dá a oportunidade de Zaqueu o quê? Se redimir e vir para o lado bom. Olha que caridade maravilhosa, que oportunidade Zaqueu teve e Zaqueu aproveitou. Há quem diga que Zaqueu é o nosso querido Bezerra de Menezes. Mais adiante ele fala, envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas. Todo mundo julgou Judas porque traiu Jesus. Judas se julgou de maneira tão veemente que cometeu suicídio, foi parar lá no Vale dos Suicidas, e Jesus fez o que? Assim que apareceu para Maria Madalena, não me toque, estou indo agora,
lá no Vale dos Suicidas, acolher Judas. Olha o exemplo de amor, de perdão, de compaixão que Jesus deixa para nós, meu Deus do céu. E a gente não é capaz de perdoar uma simples ofensa. Mais adiante ele fala, cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Quando Simão Pedro, aquela pedra, aquele homem bruto, nega Jesus 3 vezes. Jesus avisou ele, você vai me negar 3 vezes, antes do galo cantar, você me nega 3 vezes. Ele que nada, ele negou. Inclusive diante de Jesus. O que Jesus faz depois disso? Acolhe Pedro. Diz a ele que ele é o pilar da sua igreja. O que é isso senão compaixão, amor, gente? Olha quanto exemplo que Jesus nos deixa. Endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Enquanto eles xingavam, gargalhavam, escarniçavam a presença do mestre, com toda aquela dor que ele sentia física, imoral, ainda assim, ele diz ao Pai, Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que dizem. Demonstra compaixão para aqueles que estão maltratando ele. Ele brindou o mundo com o esquecimento do mal. Porque em seguida, 3 dias após a sua desencarnação, ele retorna e ele está aqui, ele não abandonou o mundo. Jesus não vai voltar. Sabe por que Jesus não vai voltar? Porque ele nunca foi. Ele só o corpo dele que foi. Ele está aqui agora comigo, do meu lado, contigo do seu lado. Bom dia, Rosa, Michele. Ele está entre nós. Ele está conosco. Ele perdoou. Ele venceu o mal. Quando ele superou tudo que fizeram a ele. E esse é o exemplo que a gente tem do melhor homem que já pisou na face da terra. Esses são os exemplos que nós temos daquele que é o mais próximo de Deus na nossa compreensão. Compreender Deus ainda é difícil e impossível para nós, mas compreender Jesus não. Então, meus amigos, vamos pensar no que nós podemos fazer pelo outro para também separar a riqueza da caridade e juntá-las uma à outra, para que nós possamos fazer o bem, aproveitando os nossos recursos, o que nós temos. E olha o que Emmanuel fala aqui, que é muito importante. Não aguardes sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Não espera aposentadoria para trabalhar numa casa espírita, num ambiente de caridade, numa ação social. Não espere, porque você pode não ter condições quando chegar esse momento. Você pode ter um problema de saúde. Você pode ter outras atividades que podem te atrair sutilmente, te seduzir, para você não começar o seu trabalho de caridade. Todos nós temos um tempinho que seja, temos uma roupa sobrando no armário, temos um alimento que está sobrando na nossa despensa, temos 2, 3 reais que nós podemos descer na esquina e tirar a fome de uma pessoa. Nós já podemos fazer agora. Não vai ter o tempo certo é agora. A oportunidade surge agora. E se você não aproveitar a saúde, a sua possibilidade pode ser tarde demais no futuro. Eu fico imaginando, às vezes, quando eu tenho que carregar peso lá no GEF, subir com sacola de compras, descer com cesta básica para deixar na portaria, ajudar uma pessoa a botar dentro de um táxi. Já aconteceu. Várias vezes de eu descer com assistido uma senhora de idade e levar a cesta básica até o ponto de ônibus, para ela pegar um ônibus, para ela pegar um Uber que a casa às vezes até paga. Uma pessoa de 80 anos, de 85. Como é que eu teria condições físicas para fazer isso se eu tivesse também a mesma idade que essa pessoa? Será que eu teria condições físicas de carregar peso como eu tenho hoje? Então, se eu não tivesse fundado o GEF aos 50 anos,
talvez eu não conseguisse mais. Se eu ficasse esperando a minha aposentadoria aos 65, será que eu ia dar tempo? Será que vocês que estão conosco lá iriam esperar esse tempo todo? Rosa, já imaginou? Só daqui a 15 anos, só daqui a 10 anos a gente começar tudo que a gente está fazendo hoje? Eu não sei se a gente ia ter tempo. Então tudo é a seu tempo. Só que nesse a seu tempo a gente tem que ter o discernimento de entender que o tempo é agora, o tempo é já, o tempo urge, meus amigos. Não esperem amanhã, o amanhã pode não chegar, porque está nos desígnios do Pai todo o propósito da nossa vida. E quando a gente começa a se encontrar com esse propósito, os caminhos se abrem, as coisas acontecem, as pessoas aparecem, o tempo se organiza e nós conseguimos cumprir as nossas missões, tanto particulares, pessoais, quanto profissionais e sociais e de caridade e espirituais. Basta nós sabermos lidar com o nosso tempo, termos discernimento e o maior dos combustíveis para nos conduzir a essa ação: o amor, a vontade, o querer, a prioridade, priorizar o trabalho. Eu acordei cansado, daqui a pouco eu estou saindo para o tribunal, estou aqui, vou fazer minha conversa fraterna, vou conversar com vocês, depois vou tomar meu café, vou acabar de me arrumar, vou organizar minha vida e vou para as minhas atividades. Priorizei, consegui. É assim que a gente tem que pensar, a gente tem que focar no trabalho de caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. E Ele conta com você, Ele conta comigo, para que nós possamos entrar nessa lide, entrar nessa turma maravilhosa do bem e disponibilizar algum tempo do nosso dia, disponibilizar parte dos nossos recursos, aquilo que sobra na bolsa. Não guardes as sobras na bolsa para atender os planos da caridade. Entenda isso, Ele não está mandando você dar o que vai te faltar. Ele está dizendo, te orientando a dar aquilo que sobra. Se todos nós dessemos um pouco do que sobra para o bem do coletivo, erradicaríamos a fome no mundo. Pensem nisso. E agora, para encerrar, um conselho, eu abro assim, ó, já abriu, de Carlos Torres Pastorino. Capítulo 78. O que importa, antes de tudo, é o momento presente. O que foram nossos pais não tem importância, o que vale é o que você é agora. O momento presente é o criador de seu amanhã. Sua felicidade está baseada em seus pensamentos de hoje. Somos escravos do ontem, mas somos donos do nosso amanhã. Preste mais atenção ao momento que passa, ao que você está fazendo agora, letra maiúscula, caixa alta. Agora, porque do agora depende o seu amanhã. Carlos Torres Pastorino. Meus amigos, eu desejo a todos vocês um ótimo dia. Muita paz, muito amor, muita luz. Desejo que vocês estejam conosco também às 20 horas. Nós vamos receber um novo convidado, um novo querido, um querido de anos, o Ramon. O Ramon, ele é do Centro Espírita Paulo de Tarso, em Copacabana. É um excelente comunicador, é um profissional da comunicação. Ele vai nos brindar hoje com uma palestra amorosamente concedida sobre a nova era. Vocês vão se surpreender com a capacidade de comunicação,
com os conhecimentos desse jovem espírita, que eu já conheço há mais de 10 anos, e que eu tenho eu sou fã dele. Ele é gente boa e ele é muito competente e inteligente. Venham conosco às 20 horas assistir esse estudo, prestigiar o nosso companheiro, que com tanto amor e carinho vem nos trazer esse estudo. Beijo no coração, um ótimo dia a todos vocês, paz e bem.